E aí galerinha do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos mais um vídeo hoje, Não Seja Desobediente parte 12. No vídeo anterior a gente viu 1 Samuel 18, versículo 20 até o 30, onde Mical, a filha de Saul, ama Davi e casa com ele. Quem quiser ver esse vídeo, o nome fica Não Seja Desobediente parte 11. Aqui nós vamos ver Não Seja Desobediente parte 12, fica 1 Samuel capítulo 19. Vamos à leitura bíblica e depois a reflexão sobre nossos dias. Jonatas aplaca o ciúme que seu pai tem de Davi. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos para que matassem Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora, guarda-te pela manhã, e fica-te no lugar oculto e esconde-te. E sairei eu e estarei à mão de meu pai no campo em que estiveres. E eu falarei de ti e meu pai, e verei o que houver, e te anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a seu pai Saul, e disse: Não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons. Porque pôs a sua alma na mão e feriu os filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo vistes e te alegrastes. Porque, pois, pecaria contra sangue inocente, matando Davi sem causa? E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas, e jurou Saul: Vive o Senhor, que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas essas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul, e esteve perante ele como dantes. E tornou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus, e feriu-os de grande ferida, e fugiram diante dele. Porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com as mãos o instrumento de música, e procurava Saul encravar a Davi na parede. Porém ele se desviou diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã, de que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Pessoal, terminamos aqui a leitura bíblica, e eu sempre vou falar aqui, tá? Esse que é o intuito do canal, é a gente ser uma família, onde vamos fazer leitura bíblica, refletir sobre elas, porque eu acredito que o testemunho ele sempre vai fortalecer a nossa alma e nos dar força para continuar mais um dia. No mundo que estamos vivendo hoje, é muito difícil sobreviver sem Cristo, porque senão, como é que eu vou dizer essas palavras assim, sem não ser tão pesada? Nós ficamos meio atordoados. Nós vivemos um mundo de aparência, num mundo muito frio, onde a ganância fala, onde todo mundo se acha muito esperto e sempre alguém vai querer ganhar de você, nunca vai querer perder, achando que está indo bem, né? Mas a Bíblia sempre diz que um esperto engana outro esperto, e no final todos estão se enganando em um caminho errado e dissoluto. Então hoje, através da leitura e através das reflexões, eu venho fazer isso só não para vocês, mas para mim também, em forma de eu me fortalecer junto com vocês, tá? Então a gente vai ler cada versículo de um por um, e onde eu tiver entendimento que eu consiga refletir, eu vou comentando aqui e vocês vão ouvindo, nós vamos ouvindo, porque eu acredito que é Deus que dá a sabedoria, e vamos refletindo sobre os nossos dias, tá bom? Então vamos ao versículo 1. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos para que matassem Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. No próprio versículo 1, onde fica Jonatas muito afeiçoado a Davi, é a amizade, pessoal, aquela amizade em que Deus ele dá a Davi, onde a alma de Jonatas amou a alma de Davi. Olha como é bonito. Jonatas, ele não tinha linhagem sanguínea com Davi, tinha com o pai dele, que era o rei Saul.
e por ordem, por lei, o novo sucessor de Saul seria o Jonatas. Mesmo Jonatas sabendo de tudo isso, ele sempre pensou em preservar a vida do seu amigo. Então, pessoal, olha que coisa bonita. Jonatas já ficou preocupado com Davi. Esse muito afeiçoado aqui é feliz com Davi. Ele acreditava em Davi, ele amava Davi. Vamos aqui ao versículo 2. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te no lugar oculto e esconda-te. Então o Saul confiava no seu filho Jonatas, mas Jonatas amava Davi e sabia que Saul já não estava mais sobre si, já queria matar Davi a todo custo. E mesmo assim Jonatas protegeu Davi de todas as coisas. É aquilo que eu falei nos vídeos anteriores. A verdadeira amizade Deus dá, e o verdadeiro amigo ele suporta o teu sucesso e ele suporta também as tuas dificuldades. Ele está contigo no teu sucesso e ele está contigo nas tuas dificuldades. O verdadeiro amigo, ele está contigo quando tu está sorrindo e ele está contigo quando tu está chorando. Não importa. Essa é a amizade que Deus dá, como é linda e verdadeira. Então, tem muita gente que acha que, como eu falei, né, nos vídeos anteriores, tá meu parceiro porque tá num lugar que não era para estar, que era para estar na igreja ou algo do tipo, ou lendo a Bíblia, não importa o lugar, mas está com Deus, se fortificando, vai sair para noitada, e só porque um amigo leva ele de carro, no carro dele, ele não tem carro, ele vai com um amigo dele, ele acha que isso é parceria. Tem os dois pro buraco, pessoal, isso não é legal. Eu sou desobediente, o meu amigo é desobediente e você é desobediente também, é legal, isso que eu acho legal. Não é legal. Não podemos pegar exemplos de amigos que nós chamamos de amigo, que não existe esse negócio. É muito difícil, como eu estou provando para vocês que a amizade é algo raro. A gente pode se exemplificar em exemplos ruins, a gente não pode ver isso como uma coisa boa, tá? Então quando a criança ela é jovem, ela está cercada de mais amizade, ela cresce com aquilo, ela também cresce ruim, porque ela vê aquilo, entendeu? Então nós que somos pais temos que colocar nossos filhos com boas amizades para que ele não possa crescer em um lugar errado, ouvindo coisas erradas e vendo coisas erradas, tá bom, pessoal? Vamos ao versículo 3. E sairei eu e estarei à mão do meu pai no campo em que estiveres, e eu falarei de ti a meu pai, e vereis o que houver e te anunciarei. Aqui Saul vai tentar matar Davi, e Jonatas pede para ele se esconder, se ocultar, que ele vai tentar ajudar Davi. Então a verdadeira amizade é essa. Saul podia falar assim: eu ir contra meu pai, eu ir contra o rei de Israel, e ele não faz isso. Ele enfrenta tudo isso para salvar o seu amigo. Eu acho muito bonito essa amizade. Então a amizade verdadeira, ela vai querer te salvar, vai querer te tirar das coisas ruins. Muitas das vezes alguém te para na rua, às vezes tu não tem tanta amizade assim, mas te dá um conselho para tu sair de um certo vício, de alguma coisa, e tu acha ruim ouvir aquilo, tu reclama, mas você tem que reter o que ele tá falando. Se for bom você fica, se for mal você não fica. Então a amizade assim vai querer te poupar das coisas erradas, e Jonatas poupa Davi. Então isso é muito bonito, pessoal. Então vamos ao versículo 4. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul seu pai e disse: não peque, ó rei, contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos são muito bons. Aqui Jonatas vai tentar reconciliar, né, colocar o seu pai no eixo. Ele não aparenta estar bem, realmente não estava. E falando o que foi que Davi fez contra ti, porque Davi era um homem de Deus, ele é um homem de Deus, ele era prudente, ele era respeitoso, um varão valoroso, e não tinha por que ele querer matar Davi. Mesmo assim, o espírito mau que estava nele intentava muito contra Davi. E a inveja que Saul tinha de Davi também, como no cântico que a gente já fez esse vídeo, que as mulheres cantavam assim: Saul matou milhares, mas Davi milhares de milhares. Já estava com inveja de Davi, então ele ia tentar matar Davi. Esse também fica muito claro, um exemplo,
Que a inveja, que muita gente acha que é querer ter as coisas dos outros, não é, pessoal. A inveja é querer destruir e ficar no lugar da pessoa. A inveja é um pecado muito feio. Então vamos aqui ao versículo 5. Porque pôs a sua alma na mão e feriu aos filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo vistes e te alegraste, porque pois pecaria contra sangue inocente, matando Davi sem causa. Que é, para mim, também uma passagem muito linda. Jonatas reconhece o feito de Davi. Jonatas reconhece Davi que o que ele fez foi algo milagroso, e todo Israel estava com medo do gigante Golias. Livrou Israel de tal perseguição, de tal humilhação, mas mesmo assim Saul já não o reconhecia mais. Então nós vemos aqui algo muito bonito, né? Jonatas reconhecendo Davi. Então seu verdadeiro amigo também vai reconhecer as suas qualidades. Que tem muita gente que diz que é seu amigo, mas quando vai falar de você, fala mal de você pelas costas. Ou então tem uns que falam na sua frente mesmo, fala mal de você, não te reconhece. Isso é muito triste, por algo que tu faz. Muitas das vezes a gente está tentando, isso acontece no nosso lar, com o nosso próprio pai, mãe, tio, tia, qualquer um exemplo desse, que tu se esforça muito, mas ele não reconhece o teu esforço. Isso é muito triste. Mas a verdadeira amizade não, ela reconhece os feitos, reconhece quem você é. Vamos ao versículo 6. E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou Saul: vive o rei que não morrerá. Pessoal, será que dá para acreditar em Saul? Neste homem já que está totalmente perdido? Será que esse homem que não tem mais o Espírito de Deus, ele fala a verdade ou ele fala a mentira? Não devemos confiar em absolutamente ninguém que não tem o Espírito de Deus, porque só podemos confiar em Deus e as pessoas que vão ter o Espírito dele. E mesmo assim temos que confiar 100% em Deus, porque só Deus tem a palavra certa e correta. E vamos ao versículo 7. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas essas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul, e esteve perante ele como dantes. E tornou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus, e feriu-os de grande ferida, e fugiram diante dele. Pessoal, Deus mostrando que ele guardava Israel, tinha um novo rei, e livrando Saul da vergonha de tudo isso. Ele não reconhece, não pede perdão, ele não se enxerga. E mesmo Davi fazendo tudo ali pelas mãos do Senhor, ele não queria matar Davi. Então muitas das vezes a gente tenta, né, ajudar uma pessoa, mas essa pessoa infelizmente ela não está com o coração muito duro, então ela não quer reconhecer o seu erro, o seu pecado. Muitas das vezes vale a pena, pessoal, a gente deixar certas causas, Deus agir sozinho, sem nós ter que estar se preocupando ou interferindo, porque a pessoa já tem um coração muito duro e ela não vai te ouvir e você vai ficar muito triste. Nós temos que saber identificar essas causas. Vamos ao versículo 9. Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa e tendo nas mãos a lança. E tangendo Davi com a mão o instrumento de música. Versículo 11. E procurava Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Bom, como nós podemos ver, o próprio Saul era atormentado pelo espírito em que Deus mandou sobre ele. Para mim também é muito triste isso, saber que um homem que tinha Deus, por falta de obediência, deixou o glamour naquela época, que era o ouro, o poder, subir sua cabeça, e ele perdeu tudo por teimosia, por desobediência. Ele perdeu tudo e agora também ele é atormentado pelo próprio pai. Isso para mim é muito triste, e isso vai ter graves consequências, como já tem, porque eu acredito que não deve ser bom ser atormentado por um espírito, e ele vai pagar um preço muito alto, mas vamos ver isso mais lá na frente. Outra coisa que vale ressaltar aqui é que Davi não tem remorso. Mesmo Saul tentando matar ele várias vezes, Davi volta. Davi não toca em Saul. Davi podia ter matado ele e já ter ficado com o reinado, mas Davi respeitou. Então muitas das vezes, pessoal, alguém tenta te afrontar aí na tua casa, em outro lugar,
tenta te humilhar, falar algo para ti, algo que não vai dar certo, não peite, pessoal. Faça como Davi, deixe Deus agir, deixe Deus trabalhar. Davi era já era muito habilidoso. Davi podia ter matado Saul e se livrar desse peso. Davi não tocou, Davi não mexeu. Davi deixou Deus agir. Deixe Deus agir na sua vida, irmão, irmã. Deixe Deus agir sobre as suas causas, sobre os seus problemas. Não meta à frente, porque a nossa justiça não se compara com a justiça do Pai. O nosso amor não é como o amor do Pai e nossos pensamentos não são como os pensamentos do Pai. Não se meta, deixe Deus agir na sua vida e Deus vai te dar a vitória. Pessoal, vamos aqui ao versículo 11. Porém, Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã, de que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Terminando aqui já, né, a leitura bíblica e o último versículo sobre a reflexão que vamos fazer agora. Deus, pela sua infinita misericórdia, tudo tem o tempo dele, e Davi, ele respeitava o tempo de Deus. Isso é muito bonito, pessoal. Davi não tocou em Saul, fugiu da presença de Saul para não ter que fazer nada contra ele. E Deus, através de pessoas perto, próximas a Davi, ele usou para que pudesse salvar Davi. Então Davi, ele tinha um certo privilégio para ouvir mensagens de outras pessoas também, além de Jonatas, a mulher dele, Mical, para que pudesse salvar, avisando ele. Deus vai, na hora certa, no momento certo também, usar as pessoas para te ajudar, avisar algo para te proteger, porque assim é feita a vontade de Deus. Já está muito longo, mas vamos à última reflexão do dia. Bom, a leitura bíblica, ela nos ensina muita coisa. No começo pode parecer difícil, mas com o tempo Deus vai dando graça. O que é que eu consigo tirar de toda essa leitura bíblica? Que Deus, ele é incrível, que Deus, ele começa algo e ele termina, tá? Deus tem promessas para vocês. Vocês têm que deixar Deus agir e deixar ele começar, não interferir em nada e deixar ele terminar. Muitas das vezes achamos que demorar muito a promessa de Deus. Não é que demora, é que Ele está nos preparando, porque se Ele der antes, nós vamos estragar a bênção que Ele tem para nós. O que Deus dá não se acaba, é para sempre. Então nós temos que estar preparados para receber essa bênção formidável. Nós temos que estar aptos e com o coração somente nele. Então isso demanda tempo, muita oração e muito jejum. Outra coisa que vale ressaltar também aqui, que Davi sempre está em constante guerra, só não com os filisteus, mas também com o rei Saul, onde Deus prova muito o caráter de Davi, para que no futuro ele não possa se desviar como Saul. Então a guerra, a dificuldade, a luta, ela serve para nós refletirmos dentro de nós mesmos e não nos pôr como troféu ou como algo que fizemos pela própria mão de Deus. Então você não vai ver aqui Davi se gabando, dizendo que foi ele que matou o Golias e também derrotou os filisteus. Não, ele sempre diz que Deus luta por ele, Deus do exército vivo. Isso é lindo, pessoal. Então nós precisamos, através das guerras, das batalhas, ter entendimento que é Deus que vai dar vitória, é Deus que te protege, é Deus que vai te dar tudo, desde o começo ao final. Você vai ser lapidado para receber essa bênção. Então eu não sei qual que você está passando, mas tenha fé, lute, deixe Deus entrar na sua vida, deixe Deus começar e Deus terminar. Deus é contigo, varão. As lutas não são coisas ruins, são coisas boas. Se está tendo luta é porque Deus está te provando. Deus não perde batalha, Deus não perde guerra, não perde luta. Davi venceu todas porque estava com o Criador. Também você esteja com o Criador. Quero agradecer pela audiência de todos. Eu peço like, pessoal, porque o like vai aumentar meu alcance e que meus vídeos possam alcançar muitas pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Que você possa compartilhar com seu irmão, sua irmã, alguém que está longe de Cristo e você quer essa pessoa de volta, você tem uma amizade com essa pessoa, que você possa compartilhar esse vídeo com essa pessoa e orar por ela também, tá? Agradeço por tudo.
Desde já, fui.